Muito bem, irmãos. Eu quero iniciar esse domingo com os irmãos uma nova série de mensagens. Elas partem do princípio de que Deus sempre trabalhou com as pessoas individualmente. Depois, essas pessoas foram bênção junto à comunidade com que viviam. Esse princípio de atuação de Deus parece que ganhou relevância nesse período de pandemia. O fato de estarmos isolados uns dos outros não é limitação à operação de Deus, pelo contrário, pois Deus sempre inicia a sua operação com pessoas individualmente, para depois atuar no todo. Eu penso que nós estamos sendo relembrados que nós precisamos ser homens e mulheres de Deus antes de sermos homens e mulheres da igreja. Primeiro, por exemplo, Deus chamou Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Pedro, Paulo e tantos outros, e depois eles foram bênção para os outros. Como Deus atuou em suas vidas? Como Ele falou com eles? Como Deus os preparou para serem bênçãos? Essas são as perguntas que nós vamos procurar caminhar com elas durante essas mensagens, essa série. Me parece, irmãos, para iniciar, que Deus normalmente utiliza-se de um padrão. Há um problema, Deus chama uma pessoa. Veja o quadro. Há um problema. Deus chama uma pessoa, Deus dá instruções a essa pessoa e faz promessas. Deus faz uma aliança com ela. Deus trabalha na vida dessa pessoa e a prepara para a tarefa. Finalmente, Deus usa a pessoa poderosamente para resolver o problema. O ponto principal que eu gostaria de trabalhar com vocês durante essas próximas semanas é o trabalho de Deus na vida dessas pessoas que se aproximam de Deus. Há uma forma como Deus prepara cada filho seu para viver nesse mundo e cumprir o seu propósito na vida. Peço que, ao assistir essas mensagens, nesse domingo e nos próximos domingos, cada um de vocês analise o que Deus está ensinando na sua vida. Tudo em nossas vidas é utilizado por Deus para nos preparar para a missão pessoal que Ele tem para nós. Muitas vezes não entendemos as circunstâncias em que vivemos. Por exemplo, essa pandemia, falecimentos, perdas, aprovações, reprovações, admissões, sermos despedidos de um trabalho, tantas outras coisas que nos acontecem. Mas Deus está constantemente nos ensinando algo novo que nos será útil depois. Pense nisso, enquanto procuramos os ensinos de Deus na vida de cada pessoa registrada na Bíblia Sagrada. Então, vamos começar esse domingo com as experiências que Deus teve com os homens da antiguidade, chamando especificamente sobre 3 pessoas: Abel, Enoque e Noé. Para entendermos o trabalho de Deus na vida dessas pessoas, nós temos que entender que toda a tragédia da história humana começa com a queda. Qual foi a razão da queda? Preste atenção, a razão da queda foi Adão ceder à tentação de duvidar do amor de Deus. Veja o texto de Gênesis 3, 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem,
os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Observe que houve uma dúvida lançada por Satanás. Adão, por ceder a essa tentação, caiu do seu alto destino e entrou em condenação e morte. E a tragédia é que todos os seus descendentes, até nós, receberam a incapacidade inata de agradar a Deus. Tornaram-se pecadores, seres egoístas, incapazes de conhecer a Deus e ainda mais de obedecê-lo. Agora, 3 homens no passado foram exceção, foram estrelas isoladas de uma humanidade corrupta, como Deus vai defini-la em Gênesis 6,12. Deus olhou a terra e eis que estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Não foi por meio desses 3 homens especiais que Deus começou a tratar o problema do pecado. Deus só vai fazer isso a partir de Abraão, que nós vamos ver no domingo que vem. Hoje, nós vamos só tratar desses 3 seres especiais. Saíram completamente da linha da humanidade. Deus não trata com eles o problema do pecado. Deus começa com Abraão. Quando lemos sobre Abel e Enoque, nós não temos registro bíblico de como Deus tratou com eles. Por exemplo, aprendemos mais sobre Abel em contraste com Caim, seu irmão. Sabemos que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele estava em falta. Possivelmente havia pecado e não se havia arrependido. Deus diz a ele porque ele foi rejeitado. Veja o texto. Gênesis 4. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não o fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, tua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A maior lição da vida de Abel é que os olhos de Deus estão sobre o adorador e não sobre a oferta. Seja ela grande ou pequena, valiosa ou não, Deus procura verdadeiros adoradores e não adoração. Oferta, culto, misturado com vida de pecado, é inaceitável. Já quanto a Enoque, Deus nos dá maiores informações. Que ele andou com Deus. Essa afirmação em si já é um grande desafio para todos nós. Em cerca de 2000 anos, somente 3 pessoas agradaram a Deus. Isso mostra realmente a falência da humanidade descendente de Adão e Eva. Sobre Noé, nós temos mais informações da forma como Deus trata conosco e nos prepara para a missão que ele nos dá. Vamos analisar a sua vida e procurar listar como Deus tratou com ele, extrair ensinamentos para a nossa vida. Esse é que é o ponto importante. Qual era o problema na época de Noé? Veja o texto de Gênesis 6, 12 e 17, 18. Deus olhou a terra e eis que estava corrompida, que todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Versículo 12 do capítulo 6 de Gênesis. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa dele. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faço uma arca de tábuas de cipreste, e vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança,
e você entrará na arca, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Capítulo 6, versículos 17 e 18. A partir desse texto, vemos que Deus chama uma pessoa e faz uma aliança. O problema era sério, a humanidade estava corrompida, mas Deus não começa com um grupo. E essa é a maneira sempre de Deus trabalhar, queridos. Deus começa com uma pessoa. Esse é o método de Deus. Deus é particular antes de ser coletivo. Se Deus quer mudar a situação da nossa igreja, por exemplo, ele vai começar com indivíduos. Comigo, com você, com indivíduos. Aí ele transforma o coletivo. Deus trabalha na vida dessa pessoa e prepara para a tarefa. Vamos ver pelo menos 4 ensinamentos na vida de Noé. Primeiro, Deus ensinou Noé a obedecer. Ouvir e obedecer. Esse é o primeiro ensino. Noé passou cerca de 100 anos construindo uma arca, o tempo todo aprendendo a obedecer. Nós vamos ver que esse será o ensino mais importante e inicial de Deus para com as pessoas que Deus chama por uma missão. Não se engane. Deus está tratando comigo e com você sobre obediência à sua voz. Esse é o primeiro ensino. Por isso que na grande comissão, Jesus instrui os apóstolos a ensinar a obedecer todas as coisas que eu lhes ensinei. Ensinar a obedecer. Como Deus nos ensina a obedecer? E mais ainda, como nós podemos ensinar alguém a obedecer? Aprendendo com Deus a obedecer a sua voz. É o ensino mais importante, é o ensino inicial. É o que nós não sabemos fazer. Deus começa por aí. Todos, vocês vão ver que todos, Deus começa ensinando a ouvir a sua voz e a obedecer. É o que Deus faz comigo e com você. Nesse domingo, por exemplo, de Dia dos Pais, gostaria de parabenizar os pais no dia de hoje. Hoje, com mais idade, vejo com mais clareza o papel difícil dos pais em ensinar os filhos a obedecer. Que desafio! Quando me tornei pai, muito jovem, não sabia que esse era o ensinamento mais importante. Pior ainda, eu mesmo estava aprendendo a obedecer, não sabia completamente. Estava no início da minha vida cristã, tinha muito a aprender ainda, sobretudo como obedecer. Ninguém pode dar o que não tem. Minha palavra aos pais é que não desanimem por suas limitações. Deus, pela sua graça, transforma os nossos erros em bênção, pois olha as nossas intenções e não a nossa habilidade. Deus abençoe os pais e continuem a procurar ser parecidos com o Pai Celestial. Primeiro ensino, ensinar a obedecer. O tempo todo ensinando Noé, 100 anos, você vai aprender a me obedecer. Deus ensinou que é melhor agradar a Deus do que aos homens. É o segundo ensino. Eu imagino as críticas que Noé sofreu por ser diferente das pessoas à sua volta. Talvez eles definissem Noé como aquele maluco que acha que Deus fala. Já lhe chamaram assim? Aquele maluco que acha que Deus pode falar com você? Podemos imaginar que ele foi considerado louco pelas pessoas que viviam a sua época. Obedecer significa viver pela fé e não pelo que eu vejo. A vida de Noé passou a ser dirigida pela sua experiência com Deus, pessoal com Deus. Os outros se dirigiam, viviam. Noé se dirigia pela sua experiência com Deus. Como é a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã? A sua vida é dirigida pela mídia? Pela televisão?
pelos parentes, pelos amigos, pela ciência. Muitos têm a vida dirigida pela ciência. Nós temos que ter a vida dirigida pela experiência com Deus. Às vezes a experiência com Deus nos diz, presta atenção, eu criei a medicina, como nesse momento de pandemia, e ela vai ser útil para você nesse instante. Conserve-se distante dos outros, use máscara. Isso em nada é contra a experiência com Deus. Mas algumas vezes a experiência com Deus diz diferente. E a gente precisa estar atento à experiência com Deus. Nós somos os Noés de hoje, que constroem uma arca onde não chove. Nós somos os Noé de hoje, que ouvimos a voz de Deus. Terceiro ensino, me parece, se eu pudesse resumir 100 ou 600 anos da vida de Noé, em poucas palavras, mas eu consigo perceber um outro ensino. Deus ensinou a Noé que quem convence, quem muda corações é Deus. A palavra de Noé parecia louca. Estou construindo a arca e vocês vão entrar aqui dentro. Ele via, entretanto, que a sua família, todos os animais, mesmo os animais da selva, não domesticados, o obedeciam. Ele aprendeu que isso vem de Deus. Não é convencimento humano, mas a ação divina. A grande desgraça de muitos de nós é que nós tentamos manipular as pessoas em torno de nós. Manipular para que obedeçam, manipular para que façam o que a gente acha melhor. E Deus foi ensinando a Noé e precisa ensinar a mim e a você que nós não manipulamos as pessoas. Que Deus é quem convence, Deus é quem age, Deus é quem opera no meu coração e no seu para nos convencer de alguma coisa. Você ainda tenta mudar as pessoas à sua volta? Não faça isso. É Deus quem faz. Eu consigo pegar mais um ensino na vida de Noé, que é importante para nós hoje. Deus ensinou a Noé que ele, Deus, não tem pressa. Que o tempo de Deus é perfeito. Ele não se atrasa, ele não se apressa. O que são 100 anos para Deus? Foram 100 anos construindo a arca. E olha, isso seria importante, pois Noé teria que esperar desde que Deus fechou a porta da arca até o momento que a sua família e os animais todos saíram. E você pode olhar isso no livro de Gênesis. Eu contei 1 ano e 10 dias. Ele ficou dentro da arca. Isolamento social, dentro da arca, com a sua família, sem poder sair. Não tinha mercado, o mercado era ali dentro. 1 ano e 10 dias entre o início do dilúvio e a saída da arca. Parece muito. Aliás, parece muito com a nossa vida de hoje. 1 ano dentro da arca. Espero que não precise de 1 ano e 10 dias. Mas, na realidade, nós temos que saber esperar. Esperar é uma lição tão importante. Lição tão importante. Lição fantástica que Deus falou com Noé e fala conosco. Se você seguir aquela sequência, aquele quadro que dá um problema, que Deus chama uma pessoa, fala com ela, prepara essa pessoa para a tarefa, finalmente, Deus usa a pessoa poderosamente para resolver o problema. Deus destruiu a humanidade pecadora naquele período, mas por meio de Noé e da arca construída, ele salvou uma família. Uma família foi retirada dessa destruição. E em Gênesis 8, 20 e 21, nós lemos o texto tão precioso. Noé levantou um altar ao Senhor,
tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável, disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Noé foi instrumento de Deus, aquilo que Deus pretendia fazer. Não podemos não entender por que Deus fez isso, mas ele resolveu fazer. E Noé foi um instrumento para que pelo menos uma família se livrasse da destruição. Pense nesses ensinos de Deus na vida de Abel, Enoque e Noé. O que Deus tem ensinado a você nesses quase 5 meses de isolamento social? Ou na sua vida toda? A minha pergunta para você é: você tem aprendido a obedecer? Você tem aprendido a ouvir a voz de Deus e obedecer? Talvez seja o tempo, nesse período, para a gente parar e avaliar. Faça um relato da sua vida. Veja o que Deus já te falou nesse período. Por meio da palavra de Deus, por meio da sua experiência pessoal com um Deus vivo. Veja se você tem obedecido à voz de Deus. O que dirige a sua vida? A voz de Deus? A palavra de Deus? Ou a mídia? Televisão? O WhatsApp? O Facebook? A opinião dos conhecidos? Dos amigos? Dos vizinhos? Ou a palavra de Deus? Ou a sua experiência pessoal com Deus? Você é um daqueles loucos que creem que Deus fala, que ouvem a voz de Deus e obedecem à voz de Deus? Você tem aprendido que não é seu papel manipular as pessoas em torno? É Deus quem faz isso na vida de cada um. É Deus quem faz isso na sua vida e na vida de cada um. Você tem aprendido isso? Ou você ainda é uma pessoa que manipula as outras? Que quer que as outras façam o que você quer, que você acha melhor? Você tem aprendido a esperar o tempo de Deus para a sua vida? Esse, para mim, tem sido um ensino tão complicado. Esse sim. 5 meses, eu já estou ansioso que isso acabe. Mas é preciso esperar o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo para tudo. E esse é o propósito de Deus. Que ensinos preciosos na vida desses 3 homens tão especiais antes de Abraão. Semana que vem eu gostaria que você continuasse comigo, para nós vermos ensinos especiais na vida de 3 homens muito especiais: Abraão, Isaque e Jacó. E nós vamos aprender muito mais sobre a operação de Deus. E talvez, eu creio que a gente possa entender um pouco mais da operação de Deus, minha vida, na sua vida. Tem certeza, tem absoluta certeza que Deus tem algo a fazer através de você nesse mundo e que Ele vai fazer inteiramente. Deus te abençoe. Bom domingo.